Muito bem, estamos de volta com o Papo Antagonista também na Rádio Educadora em Minas Gerais e já está na linha o meu convidado, senador Major Olímpio do PSL. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É claro que o senhor me deu entrevista antes do programa começar, mas é como se fosse mais uma aparição sua. Sempre um prazer falar com o senhor, Major. Boa noite. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de prestar contas e você, sem dúvida nenhuma, representa pela sua credibilidade e pelos veículos que você repercute uma grande forma de prestar contas do que está acontecendo para todo o Brasil. Obrigado, Major. Olha, tem algumas notícias do dia que eu vou introduzir aqui e eu vou querer ouvir o senhor a respeito. Algumas o senhor já comentou em rede social, mas é sempre bom ter o seu comentário aqui em áudio e imagem. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os agricultores e os moradores do campo não foram frouxos durante a pandemia de coronavírus. Durante a entrega de títulos de propriedade rural no interior de Goiás, Bolsonaro celebrou o fato de o isolamento social não ter sido aplicado no campo. Tem a sonora, produção, pode soltar. Graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o Fique em Casa, a economia de ver depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica. Olha, eu não posso deixar de comentar esse trecho, porque sempre o Bolsonaro tenta investir nessa dualidade, nesse binarismo de fechar ou abrir, de fica em casa ou tem que enfrentar de peito aberto, como se não houvesse nuances aí. É bom deixar claro que mesmo aquele pessoal que investiu num discurso mais pesado de fica em casa, eu sempre apontei aqui as nuances, fora desse fla-flu, em termos de é preciso manter o abastecimento, é preciso ter cuidado, vamos retomar os setores com máscara, com um certo distanciamento, nesse novo normal, etc. Tudo aqui com a ponderação e a sensatez que o antagonista sempre tem. Agora, mesmo o pessoal que estava falando fica em casa, defendeu que o abastecimento das cidades permanecesse, que os alimentos chegassem à casa das pessoas com todos os cuidados em relação ao dia a dia daqueles cujo trabalho é essencial. Então houve uma discussão muito grande sobre as atividades essenciais. Só estou dizendo isso porque o presidente aí está falseando o debate. Eu já vou ouvir o senador só completando a pauta, e essa pauta é que ele já comentou. No Twitter, o Ministério da Saúde divulgou hoje uma nota defendendo o isolamento social. Pouco tempo depois, a publicação foi apagada. A mensagem dizia, abro aspas, olá, é importante lembrar que até o momento não existem vacina, alimento específico, substância ou remédio que previnam ou possam acabar com a Covid-19. A nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão das medidas de proteção individual. Fecho aspas. Repito, o Ministério da Saúde chegou a publicar a nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social, uma frase que vai totalmente contra aquilo que o Jair Bolsonaro defendeu e faz. O Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, comentou, abro aspas, mesmo quando a ciência se afirma no Brasil de Bolsonaro, ele urgentemente, com seu obscurantismo, tenta impedir sua aplicação, não importa como. Fecho aspas. Major, o senhor chegou a dar uma declaração do antagonista, mas eu quero ouvi-lo agora a respeito dessa atitude do presidente. E do Ministério, claro. Olha, em relação à acertada postagem do Ministério da Saúde, portanto, do ministro Pazuello, admitindo e incentivando o isolamento social, e logicamente, você até disse, não dá para fazer esse Fla-Flu, esse Corinthians e Palmeiras, esse populismo imbecil que o presidente faz questão de jogar para a torcida, porque mesmo no campo nós tivemos milhares de pessoas que estavam trabalhando no campo e que faleceram do Covid. Então, entre os maricas, os bundões, os frouxos, que são expressões que não são dignas de um presidente da República, para 167 mil mortes e já 6 milhões de contagiados no nosso país. Mas eu até disse ao antagonista mesmo, no momento
em que houve a postagem, que logo em seguida foi retirada, porque foi um momento de razão, né? E que a insanidade governamental já deve ter determinado, e mais uma vez o ministro Pazuello fica andando na prancha. Eu até fiz a comparação de quem está andando na prancha no navio, prestes a cair a qualquer momento. Porque esse momento de lucidez do Ministério e dele não compactuam com esses posicionamentos que não são dignos de um representante, aliás, escolhido por 58 milhões de pessoas quase, para dirigir os destinos de 215 milhões de pessoas. Então, tentar dizer, olha, essa questão de abastecimento, houve um grande esforço, também em relação, não são só as pessoas do campo, mas os caminhoneiros. O presidente desconhece completamente o esforço que foi feito até pelo ministério dele, pelo Tarcísio, conosco, imobilizando os caminhoneiros. Eu participei desse esforço para que nós pudéssemos ter a condição, porque inicialmente alguns governadores de estado fecharam os postos de gasolina nas estradas, fecharam as borracharias, e tudo isso foi um esforço que foi construído, mas em nada modifica uma situação que é clara ainda para o mundo. Até que tenhamos vacina e que seja efetiva, não interessa se é chinesa, americana. Felipe, assim que a Anvisa certificar um produto dizendo é eficaz, eu tomo até água de bateria, água de poeira. Nós não temos o direito de fazer uma revolta da vacina de 120 anos no nosso país. Um tremendo de um absurdo. Agora, o presidente foi num evento com o pessoal mais ligado ao agronegócio, ao campo, e quis fazer um discurso que fosse simpático. E ele não tinha usado, ele achou que foi pouco chamar as pessoas em determinado momento de maricas, nesse outro momento, ou em outro momento de bundões. E aí ele tinha gravado, botado no papel ali, para ele lembrar de um palavrão feio para dizer frouxos. Como se qualquer pessoa que busca uma medida preventiva hoje são frouxos. Você sabe que na Polícia Militar de São Paulo, nós já tivemos 38 policiais mortos de Covid. Porque na visão do presidente são maricas, são frouxos que estavam numa escala de serviço, defendendo a sociedade. Nós já temos mais de 500 profissionais de saúde no Brasil que morreram porque são frouxos, são maricas, são bundões, que são os desqualificativos que o presidente insiste, porque isso dá lacrada, isso é mitagem. Então, muitas vezes, para aplacar e esconder da opinião pública, fazer uma cortina de fumaça sobre as reais preocupações que tiram o sono dele, que você estava falando, em relação aos filhos, o prolongamento disso em relação a ele mesmo, que aí são escândalos para valer, e a Justiça e o Ministério Público e a polícia já estão dizendo, o que diz daquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então é só uma questão de tempo e de rito processual. Então é isso que eles jogam as coisas dessa. Outra hora diz que vai acabar a saliva e vai para a pólvora com os Estados Unidos. É lamentável isso, é para dar essas lacradas, isso dá a curtida, isso dá mitagem, mas só não é nada positivo para a população brasileira, para aqueles que estão tendo que flexibilizar esse isolamento social, porque tem que trabalhar, tem que produzir, mas com tudo isso, a gente fala, uso de máscaras, álcool nas mãos, procura manter esse distanciamento social. Por quê? Isso não é uma gripezinha, não se sabe ainda em que momento, em que intensidade nós podemos ter outras ondas. Agora, é lamentável esse tipo de postura, porque ainda faz com que muita gente nas ruas
fique querendo dar essas mitadas também. Pessoas não querendo usar máscara em avião, porque diz, eu, como presidente, eu não reconheço que nós temos uma crise sanitária. Isso é extremamente perigoso. Parabéns para a lucidez do ministro Pazuello, mesmo que momentânea. O presidente, logicamente, ainda não deu aquela descompostura que ele gosta de dar em oficiais generais de público, mas deve ter sido uma fritada geral para que fosse apagado tão instantaneamente a postura, repito, acertada do Ministério da Saúde. Certo, senador. Deixa eu só completar aqui as informações. O Ministério da Saúde, no Twitter, ainda continuou, produção, pode colocar aí a imagem, tuitando o seguinte... Foi cobrado ali em relação a ter apagado a mensagem, aí colocou lá respondendo a uma pessoa na rede social. Pedimos desculpas por apagar o tweet anterior, mas havia informações equivocadas, as quais esclareceremos em seguida. Aí vem novos tweets. Tem mais, produção? A continuidade dessas alegações... muito bem, esse já é um outro tweet. Eles tentaram esclarecer, mas na verdade não consertaram muita coisa. Pode colocar aquele ali, porque eles continuam defendendo lá na conta que se evite qualquer tipo de contato físico, respeitar a distância entre as pessoas e reforçar a higiene das mãos para diminuir o contágio, além de usar máscaras, né, que já estava ali em cima. O pessoal está vendo no YouTube com imagem, o pessoal no rádio está escutando. Mas, olha... evitar contato físico e respeitar a distância entre as pessoas é outra forma de pregar o distanciamento, o isolamento social. É claro que pode aí haver gradações, cada um diz e se refere à questão de uma determinada maneira, mas parece que o presidente da República tem uma alergia a esse termo, isolamento social, já que isso é combatido pelos seus ativistas, que inclusive estão com microfones aí em algumas emissoras que recebem verbas de publicidade do governo. Mas... senador, eu queria só... Esse foi o complemento. É claro que eles tentaram fazer ali uma ensaboada para justificar ter deletado a mensagem. Agora, pegando um pouco do que o senhor falou, senador, eu quero trazer uma outra informação, que o Jair Bolsonaro postou nas redes sociais uma fala de agradecimento do Vladimir Putin durante a cúpula dos BRICS. E o russo diz que o colega brasileiro expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação durante a pandemia. O antagonista até ironizou que até elogio de ex-chefe da KGB, o direitista, entre aspas, Bolsonaro, está aceitando. Mas o senhor estava falando no sentido de uma coisa que eu coloco muito, que é essa pose de machão, essa necessidade de posar de valente o tempo todo. E aí ele coloca lá o Putin para exaltar a masculinidade dele. Quer dizer, uma pessoa que precisa toda hora enfatizar a sua própria masculinidade, o que está faltando, senador? Olha, tem uma frase que diz, o poder é o sexo do impotente. Então, é isso. Está explicado. São coisas que nem um bom psicólogo mais resolve. Tem que ser um bom psiquiatra e um bom geriatra. Maravilha, senador. Tenho certeza que vai repercutir essa sua resposta para a minha pergunta. Agora, eu queria aproveitar a sua presença. A gente já está quase no final do rádio, mas a gente dá uma esticadinha depois no YouTube. A gente já começa a falar do assunto aqui, que é sobre a eleição municipal. Antes de falar mais detidamente sobre São Paulo, até aproveitando só uma resposta mais curta aqui ainda no rádio, senador, a eleição municipal mostrou um certo encolhimento do bolsonarismo. A gente vem comentando isso aqui desde domingo, claro, no Antagonista, o programa aqui na segunda, na terça e hoje mesmo. Como é que o senhor analisa esses resultados em relação ao presidente da República, aquilo que ele representou em 2018, quando o senhor estava do lado da família Bolsonaro, e aquilo que ele representa hoje? Olha, ficou claro na eleição que aquele momento que aconteceu em 2018 da esperança que o Bolsonaro gerou para a população não existe mais. Eu fui um produto disso, devo muito da minha eleição
ao Bolsonaro, aquela onda naquele momento, mas as urnas agora e a posição da população brasileira já demonstrou que isso já não existe mais. E que o Bolsonaro acabou virando o Mick Jagger brasileiro. Basta o Mick Jagger ir assistir um jogo do Brasil, o Brasil tomava um chocolate. O Mick Jagger dizia que apoiava, o cara falia ou morria. Então, o Bolsonaro, ele fez campanhas abertas para algumas pessoas, para alguns candidatos, e por enquanto está em pé só o Crivella, mas já está com a missa de corpo presente para o dia 29 no Rio de Janeiro. E uma outra coisa, ninguém mais tem medo da bolsa, dessa bolha bolsonariana. Esses ataques, aquele sentimento de milhões e milhões de pessoas, e que basta o presidente dar uma... acontece tudo que ele quer ou deseja atendido, não foi a resposta das urnas, não. E, aliás, isso vai gerar o enfraquecimento do próprio governo agora, porque principalmente os partidos de centro, que ainda tinham um pouco de receio da força e da pressão com a massa do presidente Bolsonaro, vão começar a ficar um pouco mais distantes, se não abandonarem o barco mais cedo. Maravilha, senador. A gente está terminando aqui a nossa transmissão pelo rádio, mas eu peço que o senhor permaneça mais alguns minutos comigo no YouTube para comentar mais detalhadamente a eleição municipal em São Paulo e também as trocas de farpas que o senhor tem tido com os filhos do presidente da República nas redes sociais, principalmente em relação ao caso do peculato pelo qual Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, assim como por organização criminosa, né, alegadamente liderada por ele, e também por lavagem de dinheiro, né? A gente tem apontado tudo isso aqui no programa. Então, eu mando um grande abraço para os mineiros e mineiras que nos escutam pela Rádio Educadora e permaneço ao vivo aqui em oantagonista.com/ao vivo. Quem está escutando pelo rádio pode vir aqui com a gente, continuar acompanhando o meu papo com o Major Olímpio nesse endereço, oantagonista.com/ao vivo. Até amanhã para os ouvintes e permanecemos no YouTube. Muito bem, continuo meu papo aqui com o senador Major Olímpio. Deixa eu só dar as informações atualizadas. Uma pesquisa da XP divulgada nesta quarta-feira indica o favoritismo de Bruno Covas sobre Guilherme Boulos na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Covas tem 48% das intenções de voto contra 32% de Boulos. Então, são 16 pontos aí de vantagem para o Covas nessa pesquisa da XP. Ela mostra ainda que Covas é o principal herdeiro dos votos de outros candidatos no primeiro turno. Segundo a XP, 47% dos eleitores de Márcio França, que ficou em terceiro lugar, vão votar em Covas e 31% em Boulos. Dos que votam no quarto colocado, Celso Russomano, que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, 45% vão votar em Covas e apenas 6% em Boulos. A pesquisa mostrou ainda a taxa de rejeição dos candidatos. 35% dos eleitores não votariam em Bruno Covas de jeito nenhum e no caso de Boulos a rejeição é de 42%. Então Boulos tem uma rejeição 7 pontos maior que a do Covas. Hoje o PDT do Ciro Gomes declarou apoio a Guilherme Boulos em São Paulo. Senador, o senhor é um forte crítico do governador João Dória, do mesmo partido, PSDB, do Bruno Covas, e ao mesmo tempo sempre foi também um forte crítico desse pessoal mais à esquerda. E agora o Boulos aí representando o PSOL e o PT se tornando linha auxiliar do PSOL, né? Antes era ao contrário. Como é que o senhor fica numa eleição como essa? Eu fico em Brasília, como eu estou, porque eu perco em todos os momentos. Então, se um problema desse, a minha candidata, Joyce Hasselmann, não se elegeu, eu fiz a campanha da Joyce pelo meu partido, defendi o meu partido, como fiz em todos os municípios no estado de São Paulo, ganhamos em alguns lugares, perdemos em São Paulo, e agora o partido ainda não tomou
uma posição qual rumo seguirá. Acredito que o Mosella, presidente estadual, junto com a Joyce, que é presidente municipal e candidata, estão em entendimentos com a executiva nacional para, eventualmente, ver se é o caso de tomar uma posição ou liberar o partido. Eu espero que eles liberem o PSL em relação a isso, porque, para mim, é muito difícil. Né? Eu fico na posição como se fosse um carrasco para escolher, para pedir para a vítima escolher o calibre de arma que quer ser executado. Né? Eu vejo tantos defeitos nas duas correntes, né? E, logicamente, a questão em relação ao Bruno Covas não está afeto ao Bruno Covas como pessoa. Eu tenho amizade até por ele, mas o padrinho dele, sendo o João Dória, sendo esse espectro e um fortalecimento para o João Dória, que eu acho que seria muito pernicioso, a possibilidade de se ampliar para o Brasil essa nuvem negra que nós temos esses 4 anos com ele no estado de São Paulo. E, por outro lado, como você disse, a extrema esquerda ou esses posicionamentos que se conflitam com o que eu defendo, com lei, com ordem, com respeito às pessoas, com respeito à família, com respeito às instituições policiais, com o respeito devido ao direito de propriedade, para que não seja violado e sim seja instrumentalizada através da lei. Nós sabemos que muitos ambientes, né, que a propriedade, desde que ela não tenha, ela tem que ter, assim, uma razão social nela, e seria para São Paulo ou para qualquer lugar do Brasil. Né? O indivíduo não paga o IPTU dele, não paga o INCRA dele, ele está abrindo mão do direito dele em relação à propriedade, mas aí é o Estado, na minha visão, quem tem que promover o assentamento de acordo com a lei, e nada com o uso da força, com o uso da violência. Então, eu vejo hoje, para mim, é um cenário muito ruim. Era o pior cenário que eu poderia imaginar, essa opção. E ainda tenho muitas dúvidas qual será a posição da população de São Paulo. Como diz o filósofo caipira Venceslau-Ense, a população vai escolher entre o inho ruim e o inho pior. Né? Então, esses pontos hoje, que na verdade 16 pontos, significam 8 pontos. Ainda é muito precoce para ter uma sinalização como é que vai ser na reta final essa eleição. E eu acredito que a definição da população, da maioria da população, eu acho até que branco, nulo e abstenções vai ser o maior volume da população, mas o resultado entre os dois vai ser diferença de 1, 2 pontos no máximo. Certo, senador. Vamos passar então para o caso do Flávio Bolsonaro, porque há novidades a respeito disso. Segundo o Estadão, um descuido, entre aspas, do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz é uma das provas apontadas pelo Ministério Público do uso de dinheiro público desviado para custear uma cobertura adquirida por Flávio Bolsonaro. Queiroz e Flávio foram denunciados no início do mês por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo esquema de desvio de dinheiro público no antigo gabinete do filho 01 do presidente na Alerj. Eles desviaram, segundo o MP, mais de 6 milhões e 100 mil reais. Em agosto de 2011, Flávio e sua esposa, Fernanda Bolsonaro, precisariam pagar 110 mil reais para quitar o sinal de compra de uma cobertura no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O MP aponta que o casal não tinha lastro financeiro para realizar a operação. Na véspera do pagamento, um depósito de 25 mil reais caiu na conta de Fernanda, a mulher do Flávio, repito. Segundo as investigações, o dinheiro foi sacado em espécie da conta do próprio Queiroz. Ou seja, tudo indica que o Queiroz sacou dinheiro da sua conta, ele centralizava os repasses dos funcionários fantasmas e depositou lá na conta da esposa do Flávio Bolsonaro. Então esse dinheiro foi usado para quitar ali parcela de imóvel. Os promotores afirmam que a intenção era ocultar o responsável pelo repasse,
Ou seja, fingir que não veio do Queiroz. No entanto, devido à grande quantia, Queiroz foi obrigado a se identificar no caixa. Então ele acabou deixando uma pista, acabou deixando um rastro. Segundo a promotoria, tal descuido revela que, à época, Queiroz ainda não estava familiarizado com os instrumentos de prevenção à lavagem de dinheiro. Quer dizer, um esqueminha ali bem vagabundo. Na véspera do pagamento da segunda parcela da cobertura em Laranjeiras, em dezembro de 2011, o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, Miguel Ângelo Braga Grilo, Coronel Braga, depositou R$20 mil na conta da Fernanda Bolsonaro também. A quebra do sigilo bancário revelou que Braga Grilo foi o responsável pelo repasse. Ou seja, está tudo sendo identificado na investigação. Segundo o MP, os descuidos, entre aspas, de Queiroz e Braga Grilo não se repetiram, mas levantaram as suspeitas que levaram à identificação de outros 27 depósitos feitos na conta de Flávio na véspera do pagamento das parcelas da cobertura em Laranjeiras. Então vocês vejam que ele tinha parcelas a pagar para comprar um imóvel e aí na véspera sempre caía lá um dinheiro repassado, de acordo com a visão dos procuradores, pelo operador do esquema de desvio de dinheiro público no gabinete. Braga Grilo, além de coronel aviador da FAB, é o atual chefe de gabinete de Flávio no Senado, porque o Flávio Bolsonaro era deputado estadual e virou senador. E lá recebe salário de R$ 22.900, esse chefe de gabinete. Ele também está entre os 17 denunciados pelo MP. Segundo os investigadores, Queiroz era o responsável pela contabilidade da organização criminosa e Braga Grilo, por outro lado, gerenciava o trabalho, entre aspas, da equipe e atestava mensalmente o falso cumprimento das jornadas dos funcionários fantasmas. Ele cumpria essa função desde 2007 e teve uma atuação determinante no esquema, segundo o MP. Senador, quando o senhor estava mais próximo da família Bolsonaro em 2018, o senhor, evidentemente, eu sei porque já entrevistei o senhor já declarou, não sabia a respeito desse esquema que veio à tona, na verdade, depois da eleição, na Operação Furna da Onça, quando o COAF fez aquele relatório com a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz. Agora, as investigações mostraram que a dimensão é muito maior até do que se parecia inicialmente. E o senhor tem tido atritos, inclusive, com os filhos do presidente na rede social. Como é que é para o senhor ver essa corrupção, né? Porque a gente usa esse termo mais genérico no Brasil para tratar da roubalheira, especificamente no caso é peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas essa roubalheira em gabinete por parte de um grupo político que chegou ao poder defendendo o combate à corrupção. Olha, em primeiro lugar, não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Como policial há 42 anos, a gente tem isso como uma máxima. E, logicamente, tem todo um conjunto probatório, produto de investigações que estão sendo apurados. Anterior à eleição do presidente, nem no pior pesadelo passava na cabeça da grande maioria dos aliados dele que pudesse ter uma situação dessa natureza. O presidente sempre se mostrou uma pessoa austera, correta em relação aos bens públicos, falando e discursando ao longo de 28 anos disso. E eu te digo, nós tínhamos gabinetes até próximos, mas não dá para você mal consegue acompanhar as atividades das comissões, plenários, e nenhum de nós sabe o que está acontecendo de verdade no gabinete do outro, ou em gabinetes, ou em relação a pessoas do relacionamento. É bastante frustrante que uma das bandeiras que conduziu a essa eleição, eu sou produto dessa bandeira, foi um combate intransigente à corrupção. E a corrupção, ela começa justamente com a corrupção moral. Não é pelo valor que é desviado de qualquer forma, A gente tem visto aí pessoas que defendem o grupo do
presidente, ou os familiares, falam, não, mas a rachadinha é a coisa mais normal do mundo. Tem gente querendo fazer um projeto regularizando a rachadinha, né? E a gente dizendo, não tem nada de normal, não. É você se apropriar de recursos, de salários de servidores que são pagos com dinheiro público. Não interessa se são R$500 por mês, 1.000, 10.000. E que, no caso, não prestam o trabalho, né? É sempre bom deixar claro que, no caso, há vários funcionários fantasmas, não há prestação de serviço. Eu não conheço a profundidade das investigações em relação aos gabinetes, e não se trata só do filho senador, o filho que se reelegeu vereador agora, também tem iguais apurações em curso no Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro. E eu tenho uma dificuldade de entender hoje que o Queiroz era só um amigo pessoal que resolveu enganar um filho deputado inexperiente de um amigo. Então, mas as investigações vão avançar em relação a isso. Só que isso acaba levando um desespero, uma preocupação tão profunda do presidente, que até as decisões ou as ações mais importantes que ele deva tomar como presidente da República, às vezes ficam relegados a um plano secundário, na defesa que faz, como pai eu compreendo, mas quem tem filho grande é elefante. Então, não dá para ficar assumindo responsabilidades na medida que essas responsabilidades podem comprometer o destino de 215 milhões de pessoas. Acho profundamente lamentável, tenho evitado. Teve um dos filhos do presidente que resolveu me atacar, me chamando de traíra, porque eu fiz uma declaração na Rádio Jovem Pan e eu só falei, cala a boca, moleque. Porque se você quiser, eu digo e eu conto o desespero do seu pai e do seu irmão quando ligaram para mim, desesperados, para eu tirar a minha assinatura da CPI Lava Togas. Então, com absoluta tranquilidade, muito triste em relação a tudo isso, quando eu vejo esse tipo de acusação, o avançar dessas investigações, quando eu vejo a política do toma lá da cá, eu fico me lembrando, eu na convenção do Rio de Janeiro, com o general Heleno, acho que a única coisa que ele cantou diferente de hino militar e do hino nacional na vida foi cantar, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. Eu mostrei aqui no canal. E depois de ver no mesmo evento o Eduardo Bolsonaro como primeiro príncipe ir lá e dizer, eu quero ver quem é que vai aguentar a bronca e não vai se alinhar com o centrão. Então, a gente fica lembrando disso, fala, olha, eu estava junto com isso, acabo tendo responsabilidade sobre isso também. Senador, só um segundo, senador, perdão por interromper, porque a gente tem esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, vamos passar aqui rapidamente, produção, pode soltar. Eu queria tirar foto chegando no final do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o corpo comer para valer, se vocês não se deixarem seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Pois é, senador, quem se deixou seduzir por discurso do Centrão foi a própria família Bolsonaro, né? Não, sem a menor dúvida. Aí tá, vocês fazem um jornalismo tão especial que vocês têm na íntegra no momento, e quero adiantar para as pessoas que estão acompanhando, não combinei nada com o Felipe, nem com a produção anteriormente, e eles tinham ali, já mostraram escancaradamente, se der mais 2 minutos, eles acham o general Heleno cantando também, se pegar, se gritar, pegar centrão, foi tudo no mesmo evento, e naquele momento a gente dizendo, nós vamos mudar o Brasil por causa disso. Você quer saber se eu acreditava nisso? Com toda a força do mundo. Com toda a força do mundo. E foram milhões de pessoas que acreditaram, mas milhares de nós, inicialmente,
saímos repercutindo isso. Nós vamos mudar o nosso Brasil, nós vamos deixar essa mesmice do que existe em relação à política, essa flexibilização moral, ou essa flexibilização na interpretação criminal dos atos de quem está na política brasileira. Eu acreditava, como muita gente acreditava naquele momento, eu sorri e bati palmas quando o general Heleno cantou, quando o Eduardo falou isso aí, porque eu acreditava que isso seria uma realidade. Certo, senador. O senhor citou rapidamente, eu já estou encaminhando para o final da entrevista, mas não posso deixar de enfatizar que houve ligações do presidente Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro fazendo pressão para a retirada de assinatura dos parlamentares para a CPI da Lava Toga, que investigaria, inclusive, o Dias Toffoli, na época era presidente do STF, continua lá como ministro, atualmente o presidente é o Luiz Fux. O senhor disse isso, inclusive, numa entrevista para mim, agora o senhor ameaçou dizer aquilo que eles disseram, portanto, revelações que o senhor não fez ainda sobre o conteúdo dessa conversa. O presidente e o Flávio Bolsonaro fizeram pressão, portanto, para aliviar a barra do Toffoli, que naquele momento estava segurando a investigação sobre o Flávio lá no STF. Havia paralisado as investigações baseadas em dados do COAF, isso incluía a do Flávio Bolsonaro. Ficaram 4 meses paralisados e depois o plenário derrubou aquela decisão do plantonista Toffoli no recesso do judiciário. Então, como é que foram essas conversas, senador? O que o senhor pode acrescentar aqui de elemento, com o perdão de insistir nesse assunto? Não. Com muita tranquilidade. Antes até dessa ligação mais aguda, em 21 de agosto, em que o Flávio já tinha ligado para as 2 senadoras, senadora Selma e senadora Soraya, esculhambando com elas, e as 2 me ligaram assustadas, né? Mas antes disso, dias antes, o presidente tinha me chamado para conversar comigo, não foi nem no gabinete, aquela conversa dentro do alojamento dele mesmo, e logicamente me pediu, primeiro que eu saísse do grupo Muda Senado, depois que eu parasse com esse negócio eu tinha feito um pedido de impeachment do Toffoli, como presidente do Supremo, e também eu era um dos que encabeçava, junto com o Alessandro, com o Álvaro Dias, com o Randolph, a CPI Lava Togas. E na nossa conversa, a primeira, que foi mais amistosa, ele ainda me pediu, eu disse, olha, eu não posso te dar, a única coisa que eu não posso dar é justamente o que é a nossa crença. Eu achei até que tinha ficado muito bem claro, esclarecido, quando no dia 21, quando as 2 senadoras entraram em contato desesperados comigo, quando o Flávio falou comigo também, já foi aos gritos e aos berros, eu falei, peraí, calma aí que não é assim não. E logicamente eu não sou santo nas palavras, quer se portar como bandido, vai ter a resposta devida. E de repente o pai, eu não sei se estava acompanhando a ligação, mas assumiu o telefone e também quis me cobrar de todas as formas, passou a dizer impropérios, eu não sou santo, disse, os impropérios são palavrões, ou bate-boca, né? Então foi exatamente isso que aconteceu quando eu disse ao Eduardo, ô moleque, que postura de moleque é uma outra conversa, tem gente que se intimida com o príncipe herdeiro, né? Então, fica na sua, porque aqui a conversa é de homem. Né? Então, ninguém está se intimidando com nada, não. E as minhas expectativas da vida agora é cumprir o meu mandato com dignidade e vou continuar, assim, apoiando iniciativas como a CPI Lava Toga, com muito mais contundência, porque eu vi o desespero estampado do que poderia ser uma CPI daquela natureza, dentre esses acordos de submundo traçados. Então, a minha condição agora é esperar justamente o avançar das investigações, como eu disse,
não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E que se faça a justiça. Tem aquele filme, Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, é um filme antigo, mas é bonito de ver, né? E que muitas pessoas precisam, e ao longo do tempo vão tomar conhecimento de fatos que serão, talvez cada dia que passa, nem tão estarrecedores, mas que são deprimentes para todo mundo que sonhou uma mudança de verdade no Brasil. Certo. Lembrando que, inclusive, Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Aguiar depositaram R$89 mil para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle, como revelou a Cruzoé. O presidente só tinha admitido 40 mil, depois que o COAF identificou em determinado período 24 mil.